e continuar a segunda parte da nossa aula. Ok? Estamos gravando. Vou compartilhar a tela com vocês. Bem, então nós estávamos falando dessas perguntas aqui. E agora vocês sabem, eu tenho certeza que já sabem responder pelo que eu senti. 80% das perguntas, dessas 4 perguntas aqui, vocês souberam me responder. E ao longo daquele caso que eu apresentei também. No final da aula, eu tenho certeza que vai ser 100%. Vamos lá. Então, quando eu vou receber meu paciente, eu tenho que estar lembrando da minha anatomia periodontal. Lembrar que a gengiva faz parte do periodonto de proteção e cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, o periodonto de sustentação. Eu tenho que saber que eu tenho que observar tudo isso. E o que eu vejo primeiro clinicamente é o periodonto de proteção. Eu tenho que estar vendo em que situação que se encontra, né, aquele periodonto daquele paciente para eu já começar a ficar atento com a minha estratégia de tratamento que eu vou fazer para esse paciente. Isso aqui vocês já tiveram acesso e já tem que ter um certo domínio, né? E estudar, retomar o estudo, né? Saber onde que estão a papila interproximal, papila interdental, que é epitélio juncional, tudo isso aqui é matéria, né? Conteúdo da Pério 1. Vocês têm que estar lembrando disso constantemente. Então, aqui eu tenho 2 imagens de 2 periodontos de proteção, né? Porque o de sustentação a gente não está vendo, né? Sustentação eu veria numa análise, uma avaliação histológica ou no raio-x, uma tomografia. Mas o meu periodonto de proteção, eu tenho uma gengiva marginal, eu tenho a minha gengiva inserida, eu tenho minha papila interdentária, eu tenho minha mucosa alveolar. Aí vocês podem falar, professor, esse paciente do lado esquerdo, ele está com uma lesão, uma patologia, alguma coisa do tipo. Não, ele não está com nada, plenamente saudável. Aqui o que nós temos marcante é a presença de um excesso maior de melanina, dos melanócitos, né? Mas uma gengiva que até se prova o contrário, né? Eu não posso falar isso sem sondar, ela está saudável, tá ok? Só para mostrar para vocês as diferenças, não é porque a diferença de cor, nesse caso aqui, ela demonstra que não está saudável. Tá? Isso é importante vocês terem essa familiaridade para que, quando vocês receberem os pacientes lá na pré-clínica, vocês, opa, aqui está tudo certo. Né? Aí vão começar o exame através da sondagem. Professor? Oi? Essa pigmentação mielínica, ela pode diminuir com o passar dos anos ou ela será sempre constante com uma cor intensa? Elvia, a tendência é que ela seja uma constante. Hoje tem muito, mulher faz muito tal de peeling, né, no rosto, na face, né, na pele, aquela despigmentação, aquela remoção da parte mais superficial da epiderme. Existe hoje uma técnica chamada peeling gengival, que é como se fosse uma desepitelização superficial também dessa região, para que você consiga fazer com que a sua gengiva, o aspecto gengival do paciente, ele se torne com uma gengiva mais rosada, mais avermelhada, entendeu? Mas ela, assim, por si só, ela não sai. Isso aí é uma característica genética do paciente, né? Então, não é nenhuma patologia, é como a cor da pele, o cabelo, os olhos, né? Não quer dizer que seja uma alteração patológica, é tudo fisiológico. Mas, como o homem estuda e vai descobrindo várias coisas, né, na ciência, uma das coisas que descobriram é isso. Há como você fazer uma conversão, eu diria que não é 100%, mas remove bastante essa área mais escurecida, através de procedimentos cirúrgicos de despigmentação, que aí
as técnicas são várias, inclusive o uso de brocas para desgastar superficialmente essa parte mais escurecida da gengiva. Tá ok? Tá ok, obrigada. Então, o sulco gengival normal, ele tem de 0,5 a 2 milímetros de profundidade, não tem sangramento, não tem exudato inflamatório e não tem sensibilidade à sondagem. Isso aqui é um paciente que chega lá para vocês e vocês vão verificar esse paciente com o quê? Um paciente como esse, ele está com saúde, sulco gengival normal. Essas são as características principais. E o diagnóstico periodontal, como que eu vou fazer esse diagnóstico? Isso a gente já falou através, primeiramente, de uma história médica. Eu não posso pura e simplesmente chegar no paciente sem ele me ter falado nada da vida dele pessoal, da vida dele de saúde pregressa e familiar, e história de saneamento básico, e hábitos, e medicações que ele toma, para que eu possa fazer o meu exame bucal. E eu tenho que fazer esse exame, tanto o exame bucal como o exame de anamnese, tem que ser extremamente criterioso. Eu não posso pura e simplesmente ou também fazer duas perguntas. Eu fiquei sabendo que cigarro e diabetes influenciam e muito na doença periodontal. Eu vou lá e pergunto isso para o paciente. Bom, vamos para a sondagem. Não, eu tenho que saber a vida do paciente inteira. É uma sessão só de diagnóstico. Isso eu faço na minha clínica particular até hoje. Para eu, muitas vezes, ter um bom diagnóstico, eu preciso de 2, 3 sessões que levam até 1 hora para que eu possa obter um bom diagnóstico. E é claro que não são todos os casos, mas pelo menos uma sessão de 1 hora eu tenho. Mais de uma sessão em diagnóstico, não são todos os casos, mas vários casos a gente faz isso. Por quê? Porque eu tenho que buscar filigranas, eu tenho que buscar detalhes de informações em relação à saúde desse paciente, né? E aí sim eu vou ser um profissional criterioso e com certeza vou fazer um bom diagnóstico. Então eu vou observar a anamnese, eu já falei, exame físico, os exames complementares, radiográfico laboratorial, não esquecer jamais do paciente, né? Isso vocês estão vendo com o pessoal do diagnóstico, né, da anamnese, a professora Carol, a professora Maiara. Eu tenho que fazer um exame radiográfico também, e esse exame radiográfico, principalmente quando eu falo em radiografia, que tipo de radiografia que é essa aqui, gente? Periapical. E essa aqui? Interproximal. Interproximal. Então, eu tenho que lançar mão e saber em que caso que eu vou indicar a minha radiografia. Aqui, ó, vocês conseguem ver uma elevação, ó, dá para ver a setinha, tem uma coisa diferente aqui, ó. Vocês conseguem ver? Sim. O que vocês acham que é isso? Tá vendo que aqui é retinha e faz um carocinho. Cálculo? Oi? Pode ser. Cálculo? Muito provavelmente, Wilson. Pela nossa experiência clínica, a gente observa aqui, ó, aqui tem uma sombrinha de cálculo. Olha, tudo esse paciente, e olha só o detalhe, quando a gente vê esse cálculo na radiografia, e você vai fazer a comparação na clínica, esse paciente está com muito cálculo. É porque na radiografia, muitas vezes, a gente vê, ó, só projeções, tá vendo? Muito cálculo. Agora, eu queria chamar a atenção para esse tipo de imagem aqui, ó, gente. Olha que coisa. Que estrutura que é essa aqui, ó, que eu estou passando o meu mouse? Lâmina dura. A lâmina dura do processo alveolar, né? Ela aparentemente está íntegra, não está? Tá zero. Tá zero. E essa aqui? Aperta vertical. Essa aqui tá, uma tá zero e a outra tá nota zero, né? Olha só. Por quê? Esse paciente, ele provavelmente o perfil de saúde dele era isso aqui, ó. Ou seja, aqui foi um problema causado por quem? Por nós profissionais. Quando a gente não toma cuidado com certas situações, aqui já é um caso de restauração, né? Tudo se branca aqui é uma restauração.
que foi feita sem o devido cuidado de colocar um instrumentozinho chamado porta-matriz, matriz e porta-matriz, no caso, e associado com uma cunha de madeira para limitar, quando estiver fazendo a inserção do material, ele não vazar para cá. O que acontece aqui? O profissional não deve ter visto que ele estava colocando material para restaurar e esse material estava vazando e entrando lá na gengiva. Provavelmente um caso que muitas vezes está anestesiado, o paciente não sente nada, mas quando ele volta para casa, 2, 3 dias depois, ele vai perceber uma inflamação violenta e muita dor. Além de que, olha só, a agressão que está causando isso aqui. É claro que nesse caso aqui, muito provavelmente esse paciente passou muito tempo com esse problema para começar a causar essa perda óssea aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que a radiografia é um baita de um instrumento para o nosso exame complementar. É um dos principais, inclusive. E quais outros instrumentos que eu vou utilizar no meu exame periodontal? O espelho clínico, a pinça clínica, o espelho de mão, mas olha só, uma coisa muito interessante que a gente está fazendo o uso agora direto, a máquina fotográfica, né? Então, e o espelho não resolve? Resolve, mas quando você mostra para o paciente uma área com uma inflamação, com alguma alteração, através da fotografia, ele fica impressionado. Fala, nossa, mas essa é a minha boca? Porque muitas vezes ele vê alguma coisa no espelho e não vê direito, com sombra, com uma série de fatores. E aí, com a máquina, ele vê melhor e ele fala, caramba, isso aqui sou eu. Então, esses são alguns instrumentos e as sondas periodontais, né? Nós temos as sondas Ad Neighbors, essa aqui do canto direito, OMS, com a tarja preta, aquilo que eu falei, ó. Essa aqui é uma OMS? Só não tem a tarjinha preta. Essas 3 aqui, ó, são sondas milimetradas. Aqui essas 2, perdão. Sondas milimetradas. Essa aqui, a de Williams. Essa aqui é a da Carolina do Norte. Qual que é a diferença de uma para outra? A de Williams, ela não marca o 5º milímetro, nem o 7º. Perdão, nem o 4 e nem o 6º. Né? Ela vem 1, 2, 3, pula, vai para o 5, 7, 8, 9. Né? E a da Carolina do Norte marca todos os milímetros. Então, esses são os instrumentais que vocês terão. Na faculdade, a gente adota a sonda de Williams, que é essa aqui. E a OMS, que você já conhece com essa tarja preta. Então, está aqui a sonda da OMS, né? WHO ou OMS, com as medidas dela. 0,5 milímetro na extremidade, é onde a gente faz o IG, é só essa ponta que entra alguém me esqueci que perguntou se é uma sondagem leve para o IG. Para o IG, já para o PSR, eu introduzo toda a sonda até onde ela for. Depois de meio, eu tenho 3,5 no primeiro limite da tarja preta. Depois eu tenho 5,5, que é onde fecha o meu limite da tarja preta, ou seja, entre 3,5 e 5,5 é onde está a minha tarja preta. Né? Se ela está parcialmente coberta, é o PSR 3. Se ela está totalmente, PSR 4. 8,5 milímetros e o 11,5. Ok? Então, essas são as medidas da minha sonda OMS, que ela foi feita justamente para examinar o IG e o PSR, para eu dar um diagnóstico periodontal e, quem sabe, encaminhar o paciente para o periograma. A sonda de Williams, ela tem a marcação até o 10º milímetro e não a marcação, como eu disse, no 4º e no 6º milímetro. Ok? Até aqui? Ok. 5 e 10. Essa é a sonda de Williams. A de Neighbors, para medir o quê, gente? A Neighbors é para medir as furcas. Tá? Ela tem essa curvatura justamente para isso. Tá bom?
Então, o que eu vou fazer no meu exame periodontal? Verificar o biofilme e cálculo, como que está a condição da minha gengiva, daí eu ter que ter noção de anatomia, de histologia, as condições do meu periodonto e vou anotar tudo que eu ver de diferente, eu anoto na minha ficha. A gente vai mostrar mais para frente para vocês a ficha que vocês utilizarão lá na clínica. Tudo que eu ver de diferente, eu anoto. Olha só para vocês terem uma ideia de um periodonto normal, um periodonto inflamado, um periodonto com hiperplasia ou crescimento gengival e uma recessão. Tá? Então, quando a gente começa a acostumar com essa visão do normal e a gente vê algo diferente do normal, eu falo, opa, tem alguma coisa aí que não está legal. E no exame clínico eu vou fazer o índice de placa, o índice gengival, sangramento à sondagem, profundidade clínica de sondagem, nível clínico de inserção, mobilidade dentária e os problemas mucogengivais. Nós, na pré-clínica, ficaremos com o índice gengival e o índice de sangramento à sondagem. O índice de placa, a profundidade clínica de sondagem, nível clínico de inserção, mobilidade dentária, problemas mucogengivais, a gente vai fazer quando for fazer o periograma. Vocês ainda não fazem o periograma. Nós ficaremos restritos ao índice gengival e ao sangramento à sondagem. O índice gengival, também chamado de IG. Como é que eu faço esse índice gengival? Vocês percebem, volto a repetir aquilo, uma sondagem suave na margem da minha gengiva. Compreendem? Ó, é só aquela extremidadezinha, aquela bolinha de meio milímetro que eu passo suavemente e vou aguardando. Ó. Tentem seguir aqui ó, o mouse, o meu mouse. É como se fosse isso aqui, ó, eu estivesse fazendo esse caminho aqui. Ó. Só com a bolinha, só com a pontinha da sonda. Vou até o outro lado, volto por palatina, depois vou nos dentes inferiores, volto por lingual. E aí vou fazer a minha avaliação do índice gengival, que é a avaliação do estado de inflamação gengival. Isso me permite comparar o estado gengival em cada visita de retorno do paciente. É claro que, se eu faço um tratamento, esse paciente está em tratamento, de um dia para o outro, eu não vou ficar comparando o estado com o outro. Isso eu já olho como é que está a higienização dele. Mas eu falo assim, o paciente vem hoje e vai fazer uma reavaliação ou uma manutenção, uma terapia de suporte, daqui a 1 mês e meio, 3 meses. Eu faço um novo índice gengival. Então, a cada vez que ele vem nesses retornos, eu tenho que fazer. Eu faço aquela sondagem, como a gente mostrou ali atrás, e aguardo em torno de 30 a 60 segundos para ver se não tem sangramento. Tendo sangramento, eu vou anotar nesse tipo de cálculo que eu vou mostrar agora. Total de sítios é o número de dentes vezes 4, ou seja, vezes as 4 sítios que cada dente tem. Isso vai ser 100%. E os sítios sangrantes, o número de sítios que eu anotar lá vai ser meu X. Aí eu faço o cálculo. Ei. Não é 6 sítios, não? Não. É o Thiago? Isso. Oi, Thiago. Excelente a sua pergunta. Porque aí a gente consegue colocar para vocês esse divisor de águas. IG significa índice gengival. O IG serve para a gente associar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais, como é que se diz, que pegue rapidamente um sangramento e uma possível inflamação na gengiva. O IG está normalmente associado ao PSR, como eu falei no início, é um exame epidemiológico desse tipo que você vai em alguma comunidade, em algum lugar que não tenha condições, ou que você vai fazer uma avaliação rápida, você faz IG e PSR, que aí você faz essa sondagem leve e contornando só a bolinha da sonda na margem da gengiva. Isso é o meu IG. Esse IG ele é verificado em 4 sítios do dente: mesial, distal, vestibular e lingual. Ok? Professor, mas você falou que são 4 e eu ouvi falar que são 6. Você ouviu falar e não está errado. Só que 6 sítios é para o SS, que é o índice de sangramento à sondagem.
Tem uma diferença. IG é o índice gengival. Esse índice gengival é desse sangramento mais superficial. SS é o índice de sangramento à sondagem. É um sangramento mais profundo. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, professor, eu fiz um IG e, sei lá, deu 0 IG do paciente, praticamente não sangrou. Aí eu fui fazer o PSR, que eu entro com a minha sonda mais até o fundo da bolsa, esse paciente, digamos, é um paciente fumante, e sangrou até bastante. O que justifica isso? Justamente essa superficialidade que o IG me traz. O IG é um exame rápido, para ver se aquele paciente bem rapidinho, se não tem alguma alteração naquela gengiva ali. Né? Eu meço o IG em 4 sítios. O índice de sangramento que eu meço em 6 sítios, Thiago, é o índice de sangramento à sondagem, quando a gente vai lá fazer o periograma. Tá ok? Certinho, professor. Então o IG é menos minucioso. Isso, o IG é igual eu falei, quando você vai fazer uma campanha, um mutirão, né, numa comunidade, num bairro, sei lá, tem gente que faz trabalho em tribos mesmo, sei lá, indígenas, aquela comunidade quilombola, né, digamos, vai fazer um trabalho lá, você não tem tanto recurso assim, você vai fazer o IG, que é algo mais rápido, né, que você precisa de fazer um atendimento mais célere, mais rápido, aí você faz o IG. Aí você vai medir também menos sítios, só 4. Quando você vai fazer o periograma, aí você vai fazer o SS, que é o índice de sangramento à sondagem. Aí você vai medir em 6 sítios. Lá no periograma vocês vão ver direitinho isso. É excelente a pergunta para vocês ficarem seguros e claros em relação a essa diferença. Ok? Então, eu vou medir lá. O número total de faces é o número de dentes vezes 4 sítios, ok? Vai ser meu 100%. O número de faces que sangraram é X. No caso aqui, no meu exemplo, vamos dizer que tenham 28 dentes, vezes 4 dá 112, é o meu 100% de sítios. Digamos que 44% desses sítios sangraram. Aí é fácil, eu faço uma regrinha de 3, básica, e vou descobrir, com essa regrinha de 3, que o meu índice deu 39%. Professor, por que deu 39%? Não, aí é matemática, gente. Aí nós vamos ter que trabalhar a parte matemática, que é a regra de 3, facinho da gente achar essa porcentagem. O importante é eu saber que, para o IG, eu vou multiplicar o número de dentes por 4 sítios. Tá? O número de dentes do IG, o número de sítios do IG são 4. Vezes o total de dentes. Esse é o meu 100%. Aí eu vejo quantos sítios sangraram e faço a conta. Alguma dúvida quanto ao cálculo do índice gengival? Ou tá ok? Beleza, conseguiram diferenciar. A gente não vai falar de sangramento à sondagem aqui hoje, tá? Acabamos de falar e está aqui a tela para vocês. O sangramento à sondagem, ele vai ser feito, já percebam que a gente está entrando com essa sonda no sulco gengival do paciente. Mas isso é interessante para mim agora? Agora não. Eu quero fazer o meu índice gengival, não OSS. Tá bom? Então vamos passar para frente. Bom, eu fiz o meu IG. Em inglês é Periodontal Screening and Recording, ou seja, um registro periodontal simplificado. Isso que significa PSR, foi a Associação Dental Americana, em 1992, que idealizou isso. Ele idealizou por quê? Já tinha um índice muito parecido com o periodontal, que era o PSR, que era o CPI-TN, né? Que era o índice de comunidade, tanto que o nome já vem, o índice de necessidade, índice da comunidade de necessidade periodontal. Só que ele não tinha o asterisco, que é a mobilidade, a furca e a recessão. Com o PSR, eles incluíram isso. Né? E ele serve, olha só, foi o Thiago, né, que falou em relação à rapidez, ó. O PSR, ele é usado para agilizar e facilitar o atendimento e registro, assim como o IG. Triar os pacientes que necessitam. Aí sim, ó, aí eu fui lá na comunidade, não sei das quantas. Aí triei esses pacientes. Aqueles pacientes que no meu IG e PSR deram graves, opa, esses vêm para cá, para o canto de cá, e nós vamos levar para um tratamento mais específico.
Quais são os critérios básicos? Sangramento à sondagem, não é isso que a gente falou? Ó, PCR1 vai ter sangramento. PCR1 é o único que tem um sangramento à sondagem. Profundidade de sondagem, é quando eu estou olhando lá o PCR 3 e 4, são critérios básicos. Presença de áreas retentivas, qual é o fator que a característica principal são as áreas retentivas, gente? É o 2. 2. E os códigos 0, 1, 2, 3, 4 e asterisco. Né? Esses são os critérios básicos. Examina-se cada dente, percorrendo toda a extensão do sulco gengival com uma sonda e faz o registro mais alto dentre todos os dentes do sextante. Esse exame é feito, então, com a sonda OMS. Os meus sextantes, eles são divididos naturalmente em 6. Então, primeiro sextante, segundo sextante, terceiro sextante, quarto sextante, quinto sextante, sexto sextante. Eu tenho a data para eu colocar. O primeiro sextante começa lá do dente 18, vai até o 14. O segundo vai do 13 ao 23. O terceiro do 24 ao 28. O quarto do 38 ao 34. O quinto do 33 ao 43 e o sexto do 44 ao 48. Essa é a ficha que vocês verão. Vocês já tiveram contato com essa ficha lá na clínica, pessoal? Não. Não, né? Tá ok. Então, essa é a nossa ficha de IG e PSR do nosso odontograma dos nossos pacientes. Essa ficha é que vocês terão contato, depois de fazer a anamnese, para fazer o IG e PSR do paciente. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher tudo que tiver em branco. A periodontia vai se resumir nesse quadro aqui. Então, o nome completo do paciente, o número de cadastro, todos eles têm o número de cadastro do prontuário deles, a data que eu fiz o meu exame e aqui o meu índice gengival. O que é o índice gengival? É aquele resultado em porcentagem que eu marquei aqui, ó. Vê aí, Thiago, ó. 4 faces para fazer o IG, em cada dente, 4 áreas, 4 sítios. Aí eu vou marcar uma bolinha em cada sítio que sangrou. Antes disso tudo, eu vou marcar um X aqui, ó. Eu estou fazendo com o mouse nos dentes que não existem. Então, o colega... O auxiliar fala para o outro, ó, dente 13 ausente, dente 12 ausente, vai marcando um X aqui. Ah, tem uma raiz de um dente que não vai ser aproveitada, só está a raiz. Eu marco para fazer o meu IG, meu PCR? Não há necessidade. Eu só não marco se aquela raiz ainda tiver risco, né, da gente poder aproveitá-la. Isso a gente vai ver lá na clínica. Nesse canto direito aqui, ó, eu vou marcar o meu PSR inicial. Então, deu 2 aqui, 3, 2, 3, eu vou anotando. Do jeitinho que eu vi lá, que de acordo com as características, eu passo para cá. Lá na clínica, eu peço para vocês deixarem esse campinho de observação menor aqui, pode deixar em branco. Por quê? Porque eu gosto de assinar aqui depois de conferir a ficha de vocês, o exame que vocês fizeram. As observações que vocês vão anotar em relação a cada paciente, vocês coloquem aqui. Presença de implante, dente fraturado, tem secreção de pus, essa coisa toda a gente deixa para anotar aqui. E a classificação da doença periodontal, eu só vou classificar como gengivite ou como periodontite. Eu não vou ficar focando aqui, por quê? Porque nós estamos com uma classificação atual da doença, e essa classificação, ela está fugindo do que está pedindo aqui. Essa ficha é uma ficha mais antiga, mas a faculdade ainda está usando, por questões logísticas, essa ficha aqui. Todo mundo entendeu quanto à ficha de odontograma, pessoal? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Olha só o PSR. Aqui eu já vou começar a penetrar a minha sonda. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês um código 0. O código 0, gente, é referente à saúde. Então, como que é a característica do código 0? Ausência de sangramento, ausência de retentores de placa. E qual que é a minha conduta? Profilaxia,
instrução ou reforço da técnica de higiene oral. Saúde é tranquilo. Já no código 1, eu classifico esse paciente como gengivite. Por quê? A faixa continua visível, mas há sangramento à sondagem, aí no caso é uma sondagem que isso aqui ela teria que ser revista por questões que eu tenho gengivite quando eu tenho 10% das áreas. E veja bem, aí pode caber essa pergunta aí, talvez vocês ainda não tenham sentido isso. Esses 10% da gengivite na atual classificação da doença periodontal é referente ao sangramento à sondagem, não é referente ao IG, tá? Então, aqui no IG, eles consideram que o sangramento à sondagem, com ausência de agentes retentores, já é considerado o código 1, ok? E as condutas, como também me perguntaram aí, tem sangramento, o que eu faço? Sangramento, só o sangramento, uma instrução de higiene oral, um reforço e a profilaxia, eu já resolvo o problema. Já no código 2, olha só que interessante, antes eles colocavam o código 2 como gengivite, mas eu posso ter um código 2 que não seja gengivite. Por quê? Porque as características do código 2, o sangramento pode estar presente ou não, certo? E agentes retentores de placa. Bom, se eu tenho agentes retentores de placa e não tem sangramento, eu tenho PSR2, mas não quer dizer que eu tenha gengivite. Vocês concordam comigo? Com certeza. Deu para entender? Eu posso ter o sangramento, ou vamos dizer que eu não tenha sangramento e tenho retentor. Por exemplo, como a gente falou anteriormente, do retentor da contenção ortodôntica. Às vezes o paciente tem uma higienização perfeita, o mesmo paciente que usa aparelho, não tem sangramento, não tem placa, não tem nada, mas ele tem um retentor. Ele vai ser considerado código 2 no PSR, mas não quer dizer que ele tenha gengivite. A minha conduta: instrução de higiene oral, profilaxia, adequação e raspagem quando necessário. Raspagem eu só raspo quando tem cálculo. Cálculo ou bolsa periodontal profunda. Aqui estão exemplos de código 2, né? Aqui no cantinho inferior direito vocês observam que a sonda penetra só a nível de sulco gengival, não tem perda óssea, né? Os retentores podem ser cárie também, alguma cavidade, como a abfração, retração não influencia em termos de retenção de placa. O PSR3, aí nós já estamos indo para a periodontite. Eu começo a perder inserção e assim terei também reabsorção da crista óssea. Olha lá, a sonda parcialmente encoberta, né, com a faixa parcialmente encoberta. Era um caso daquele caso clínico que eu mostrei para vocês no início, se eu não me engano. É o primeiro sextante, ele permaneceu com a sonda com a faixa parcialmente encoberta, né? É um PSR3. Quais são as condutas? Você vê aqui que ele não falou nada de sangramento, fator retentivo, não. E eu tenho que ter instrução de higiene oral, profilaxia, adequação do meio, né? Remoção de cálculo que possa ter, fazer raio-x, porque se eu tenho uma perda óssea, perda de inserção, eu tenho que avaliar a quantas anda essa perda de inserção a nível de tecido duro. Fazer o periograma, porque eu vou medir minhas bolsas direitinho, e a raspagem que eu tenho que fazer por conta daquilo, que eu não estou conseguindo fazer. O paciente não consegue fazer a higienização de uma bolsa de 4 milímetros para frente, né? Na verdade nem de 3, muito difícil com de 2, se tiver alguma coisa ali, mas de 4 para cima é muito mais difícil, então tem que fazer uma raspagem. E o PSR de código 4, aí já é uma periodontite severa. Olha lá, a faixa está totalmente encoberta, a gente observa aqui que a tarja preta está totalmente coberta, como aqui, e uma perda de osso mais intensa. Então, a faixa totalmente coberta, as condutas são as mesmas condutas do PSR grau 3, e eu vou acrescentar, além das condutas do PSR grau 3, possíveis cirurgias. Então, após o exame de PSR,
O paciente que eu vou fazer, olha, isso aqui é um possível candidato à cirurgia, é aquele com PSR4. Não quer dizer que todo paciente que tenha PSR4 eu tenha que fazer cirurgia, mas eu já vou ficar de olho aberto e muito provavelmente vai precisar de cirurgia, chamada cirurgia a campo aberto, né, para raspagem. E o código asterisco é mobilidade, lesão de Furca e as recessões gengivais. Vejam bem, recessões gengivais maiores ou iguais a 3 milímetros. Menos que isso, não é código asterisco devido à recessão. Então, é de 3 milímetros para frente que eu tenho recessão gengival. Colocar a observação na ficha de onde teve esse tipo de acontecimento. Então, está aqui o exame periodontal, que já não é o caso de vocês, mas só citando, né, que o preenchimento do periograma vai usar a sonda periodontal para os restantes 3 ou 4 e o asterisco do PSR. Então, a minha sondagem também ainda não será o caso de vocês na clínica, mas vocês devem já começar a se familiarizar com isso, tá? Muito cuidado com as pseudobolsas, né? Fazer uma sondagem correta, com uma força leve, né? E aqui a profundidade de sondagem, ó. O que é a profundidade de sondagem? É a distância da margem gengival até o fundo da bolsa, né? Eu coloquei minha sonda no sulco gengival, eu venho aqui, vou medir como? Da margem da gengiva, que está aqui, até onde chegou a sonda periodontal, sonda milimetrada. Quais são os grandes erros na sondagem periodontal, gente? Espessura da sonda, ou seja, uma sonda muito grosseira. Essa sonda que vocês têm, da Millennium, ela é muito boa, tá? Vocês podem continuar com elas, quem já tem, quem ainda está com outra sonda, é bom o professor ver. Mas a espessura da sonda influencia na minha sondagem. O mau posicionamento da sonda, ou seja, se eu não coloco uma boa inclinação, a correta inclinação para penetrar com a sonda, eu posso estar errando a minha sondagem. A pressão que eu aplico ao instrumento. Então, eu tenho que usar uma pressão leve, uma pressão de isquemia da unha quando você aperta a unha, a sua própria unha, né? Você pegar uma caneta, uma lapiseira e fazer uma leve pressão, vocês vão ver que a região da unha dá uma esquemiada, é essa pressão que a gente aplica para fazer a sondagem. E a quantidade de infiltração de células, né, inflamatórias que tem na região, ou seja, quanto mais inflamado está o tecido, mais fácil, mais vai penetrar essa sonda. Então, cuidado com isso. E como que eu vou evitar os meus erros? A escolha apropriada, como eu já falei da sonda, e a utilização de uma sonda de pressão controlada, né? Isso aí já é algo eletrônico, que não foge ao nosso caso agora. Agora, mesmo com a sonda de pressão controlada, pode acontecer erros. Então, não fiquem assustados, né? Nossa, vou fazer uma sondagem, estou com medo. Não, medo é normal, mas não pode deixar de fazer, tá? É ir treinando a mão mesmo. Gente, vai parar novamente. Nós temos mais uma última entrada para a gente finalizar a nossa aula, tá ok? Eu vou interromper aqui e rapidinho para a gente terminar a aula, vocês retornem, tá ok? Vou encerrar aqui e já vamos voltar no mesmo canal, no mesmo link.